domingo de manhã e à noite. Eles entraram em acordo e ok. Agora, amados, quando eu recebi essa palavra, eu recebi 3 palavras a respeito daquilo que eu ia falar com vocês aqui, que é responsabilidade, sensibilidade e integridade. Deus falou muito forte no meu coração a respeito de responsabilidade, sensibilidade e integridade. E então eu comecei a meditar, a discernir sobre o que Deus queria falar nessas ministrações. No início eu comecei a desenvolver 2 palavras, duas palavras até distintas, em cima desses 3 temas: responsabilidade, sensibilidade e integridade. Mas à medida que eu fui trabalhando a mensagem, eu percebi que Deus queria que eu falasse uma só mensagem. Que Ele não queria que eu dividisse 2 mensagens, uma para hoje e outra para amanhã. Mas uma mesma mensagem, o mesmo conteúdo, o mesmo texto. E é sobre isso que eu queria, assim, com muita graça de Deus, poder falar aos irmãos, sabendo que Deus tem uma palavra para você nessa noite. E essa palavra passou pela minha vida, passa pela minha vida, passa pela minha casa, passa pela maneira como eu lido com os meus filhos, passa pela maneira como eu lido com a minha esposa. Eu sempre digo que pregar para homem não é muito fácil. Não é fácil. Todas as vezes que eu estou num congresso de homens, e Deus tem me levado a falar para muitos homens, eu sempre entendo que quando eu estou pregando para homens, eu estou pregando para um grupo que na maioria das vezes não é muito fácil lançar uma palavra para homens. Porque Deus nos fez de uma forma diferente das mulheres. Nós, homens, temos da parte de Deus um atributo que só Deus compartilhou comigo e com você. As mulheres não têm esse atributo. Nós sabemos, você sabe disso, que nós somos criados à imagem segundo a semelhança de Deus. Então, Deus, que tem os seus atributos invisíveis, Ele traduziu os seus atributos invisíveis de forma visível. De modo que os atributos invisíveis de Deus foram traduzidos de forma visível num homem e numa mulher. E o principal atributo visível que Deus deu a nós homens, e por isso que é difícil pregar para homens, porque é difícil pelo fato de nós termos esse atributo. Qual atributo? Homens semeiam ou geram sementes? Responda. Semeiam. Mulheres semeiam ou geram sementes? Então, nós, homens, temos da parte de Deus um atributo, que a Bíblia fala que o reino de Deus é como um homem que semeia sementes. A palavra de Deus diz que Deus, o reino dele, quando fala reino, é a forma como Deus age, é a forma como Deus manifesta, é a forma como Deus executa a sua vontade. E a forma como Deus faz a sua vontade, a forma como Deus executa a sua vontade, estabelece a sua vontade, a Bíblia fala que é como um homem que lança sementes. E quando Deus, que tem esse atributo, quis traduzir isso, Ele não traduziu isso Ele não traduziu em uma mulher, Ele traduziu em nós homens. Agora olha que curioso, nós homens temos da parte de Deus um atributo que é pegar uma semente, lançar e aquilo desenvolve. Você pega a sua semente, que é invisível ao olho nu, sim ou não? Você tem uma semente em você, que é invisível, e você coloca dentro de uma mulher. E essa mulher devolve para você essa semente pesando quantos quilos? 3 quilos.
Mas essa mulher nunca teria capacidade de devolver essa semente para você, pesando 3 quilos, com forma, com peso. Ela dá peso, ela dá forma. Por quê? Olha só o que o pastor Silas falou aqui. Essa camisa aqui foi de um jeito. Mas as mulheres pegaram isso e melhoraram. Por quê? Porque Deus deu à mulher a capacidade de potencializar as coisas, seja para bom, seja para ruim. As coisas na sua cabeça é a coisa mais simples do mundo, mas na mulher, aquilo é um problema gigantesco. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Não, meu bem, você está preocupado com isso aí é nada. Por quê? Porque é nada mesmo, mano. Mas a mulher, aquilo dentro dela, aquilo toma proporções muito maiores. Porque isso é um atributo que Deus deu para uma mulher. Deus deu à mulher a capacidade de potencializar as coisas. Mas Deus deu a nós homens a autoridade, amado, da semente. Então significa que tudo que você vê na vida, tudo que é vida, parte do princípio de uma semente. Você nunca vai ver nada no mundo vegetal, no mundo animal, que não seja estabelecido através de uma semente. E você concorda, e a palavra de Deus diz que todo mundo foi estabelecido através de uma palavra, que todas as coisas são sustentadas através de uma palavra. E a Bíblia fala que a palavra é uma semente. E a Bíblia fala que Deus, quando quis estabelecer a sua vontade, revelar o propósito dele para o mundo, ele pegou a sua palavra e encarnou aqui, que é o seu filho. O verbo, a palavra de Deus, que é uma semente. Ora, por que eu estou falando isso, amado? Porque na Bíblia, tudo que você vê na Bíblia, tudo que Deus faz, ele obedece esse princípio. Todas as coisas começam a partir de uma semente. Logo, onde eu quero chegar com você? Nós, homens, não temos o entendimento do que Deus nos deu como atributo para gerar as coisas. Deus deu a mim e a você esse atributo. Por que homem é difícil ouvir uma pregação? Porque você tem um atributo de Deus que você nem sabe que tem. 90 não, né? No início foi, mas hoje nem tanto. Mas a maioria das minhas agendas, você acha que é um pastor ou é uma irmã que me chamou? Você acha que é um pastor que olhou para mim e falou assim, nossa, eu quero levar esse irmão para lá, ele vai pregar? Ou é uma irmã que me ouviu, que chega na cabeça do pastor, só tem que levar o fulano tem uma palavra, e a palavra dele é muito boa, e a palavra dele é poderosa. É homem ou mulher que faz isso? Por que mulher faz isso? Porque mulher recebe sementes com mais facilidade. Quando a gente prega para homens, fica assim, ó. Tudo que homem escuta é desconfiado. Tudo que mulher recebe, tudo que mulher ouve, ela crê em tudo. Quem vem nos apelos? Quem vem nos apelos, amado? Amado, isso aqui é um avivamento, tá? Eu fui pregar num congresso em Água de Lindóia, da Igreja Batista Nacional, e era um evento assim, tinha mais ou menos assim, umas 3.000 pessoas. E era congressos integrados, né, da Batista Nacional. E eu cheguei lá, vi aquela multidão, falei, não, bênção, Deus, o senhor vai falar muito e tal. Mas eu não sabia que ia ter uma separação. O auditório maior ficou com quem? O auditório médio ficou com quem? Com os jovens. E uma salinha ficou com quem? Comigo, 40 homens. Querido, de 2.000 pessoas, tinham 40 homens naquele evento. Tudo mulher e jovem. Por que é difícil falar para homem? Porque homem, eles não dão muito valor às sementes. Por que a gente não dá muito valor às sementes?
mesmo tendo da parte de Deus esse atributo. Por que a gente não dá valor à semente? Porque a gente produz quantas sementes? Mais de 1 milhão de sementes. Mais de 2 milhões de sementes. Amado, ser um homem só, um macho, consegue povoar o planeta Terra. E quando a gente lida com essa semente, é debaixo de muita dor, sofrimento, uma angústia quando você lida com essa semente. É assim? Não, muito pelo contrário. Você, quando coloca essa semente para fora, você está no seu melhor momento. Sim ou não? Agora, como é que mulher lida com a semente, com o óvulo que ela tem dentro dela? Dores, perdas. Ela sabe o dia. A semente dela tem até um nome, que não é bem uma semente, né? Um óvulo. Qual o nome? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Sim ou não? Então, nós homens, a gente acaba não dando valor tanto ao atributo que Deus colocou na gente. Fundamentalmente, é isso que eu quero trabalhar com vocês. Fundamentalmente, eu quero trabalhar o fato de que nós, homens, temos que entender aquilo que Marcos 4:26 diz, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes. Isso significa que a forma como Deus faz, estabelece a vontade dele, começa sempre a partir de um homem que entendeu a semente que ele tem. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Os irmãos não precisam se levantar, podem permanecer sentados. O texto diz o seguinte: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. É uma cena linda, né? Jesus, assim, é a típica cena que eu queria ver. Jesus, assim, dentro de um barco e aquela multidão de frente dele, ouvindo. Verso 2. Ele ensinava muitas coisas por parábolas. Para quem não sabe o que é uma parábola é uma história que não necessariamente pode ter acontecido, mas que essa história lança um princípio. É a ideia da parabólica. Ela capta um sinal e projeta uma imagem. Então, a parábola, ela capta uma história e projeta um princípio. Deus, tudo que Jesus falava, ele falava para estabelecer princípios e valores. Então, veja só o que o texto continua dizendo, verso 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. E quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Você poderia repetir comigo? À beira do caminho? E as aves vieram e a comeram. Verso 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Diga comigo, terreno pedregoso. Onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Verso 6, mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinha raiz. Verso 7, outra parte caiu entre espinhos, diga, caiu entre espinhos. E cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 70, até 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos, ouça. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Cremos que ela é viva. Cremos que ela é eficaz, Senhor Deus. Eu não creio que o pregador que é eficaz. Eu creio que a Tua palavra é eficaz. E ela pode dividir, Senhor Deus, tudo aquilo que muitas vezes está perdido dentro de nós, confuso. Eu creio que o Senhor vai realizar aquilo que o Senhor designou para essa noite.
A tua palavra, Senhor, vai frutificar aquilo pelo qual o Senhor a designou. Por isso, Senhor, nós dizemos sim, amém, para tudo que o Senhor quer fazer aqui. Em nome de Jesus, amém. Nós temos aqui 4 tipos de solo. Porque o texto, quando você vai olhar a explicação, Jesus ele já se ocupa em explicar essa parábola. Quando você vai olhar a explicação de Jesus, Jesus fala, o solo, o terreno é o coração do homem. E a semente é a palavra de Deus. Então nós temos aqui 4 ambientes, 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoa. Isso significa que a Bíblia diz que todas as vezes que alguém está lançando uma palavra, pregando a verdade do Evangelho, a palavra de Deus diz que no meio dessa multidão tem 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração, 4 solos, mas a mesma semente. A mesma semente. O solo é o coração, a semente é a palavra de Deus. Indo direto àquilo que eu tenho para falar, o primeiro solo que a Bíblia fala, que Jesus mostra, o primeiro tipo de coração, Jesus diz que quando ele está lançando a palavra, um dos corações que se encontra no meio de qualquer multidão é o coração que é comparado à beira do caminho. Amado, o que é a beira do caminho? Não é nem no caminho e nem fora do caminho. É o quê? Nas beiradas do caminho. É aquele tipo de pessoa que nunca está fora e nunca está dentro, não se assume. Meu irmão. São os marginais da vida. É gente, amado, que tudo na vida dele ele fica pelas beiradas. Não se envolve. É aquele que participa só do momento da festa, mas ele não se envolve com o processo para desenvolver a festa. É aquele que chega só para participar. Sabe aquele cidadão assim, que está todo mundo comendo a pizza, e aí ele dá um perdidão lá no final, assim, quando sabe que vai dividir a despesa, ele dá um jeito de ir embora. Ele não quer fazer parte daquilo que tem que pagar. E por que eu estou falando isso? Porque uma das primeiras palavras, quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus, o que eu vou trazer essa palavra? Qual seria a palavra que poderia encaixar exatamente em responsabilidade, sensibilidade e integridade? E Deus me deu essa palavra aí. Você sabe o que é o coração à beira do caminho? É aquele tipo de pessoa que não é responsável por aquilo que ele recebeu de Deus. Eu vou repetir. A semente à beira do caminho é aquele tipo de pessoa que não é responsável por aquilo que Deus deu para ele. E posso falar uma coisa para você? Nós nunca vivemos uma geração de tantos homens irresponsáveis com a sua família como nós temos vivido. É gente que fica só pelas beiradas do casamento. Não se envolve. Não se envolve. É o cara, meu irmão, que quem tem fé na igreja, na minha casa, quem ora é minha mulher. Quem ora mesmo é minha mulher. Se não é minha mulher na minha casa, não, rapaz, eu vou falar uma coisa, não sei nem o que seria. É o cara que não se envolve. Como eu disse, sempre pelas margens. Sempre estão pelas margens do seu casamento, pelas margens da criação dos filhos, pelas margens daquilo que Deus tem para a sua vida. É os marginais da vida. O que é um marginal, meu irmão? É o cara que está às margens da sociedade. É o cara, amado, que não está engajado no mercado de trabalho. É o cara que não entende a responsabilidade que ele tem diante da sua família. E muitas das vezes é isso que Deus quer falar para você e para mim nessa noite. Que casamento começa, amado, com responsabilidade. Qual foi o primeiro pecado ali no Éden? Alguém não assumir a sua responsabilidade. Sabe, irmão?
indisposição, negligência, indiferença. Esse é o grande inimigo, querido. As pessoas, muitas vezes, a gente só quer desfrutar. Só quer desfrutar da esposa, desfrutar da casa arrumada, desfrutar da comida feita, desfrutar, mas não quer se envolver. Não quer ter consciência daquilo que Deus está comunicando com a sua casa. Quem são essas pessoas? São os irresponsáveis. Olha aqui para mim. Qual a primeira característica de uma pessoa madura para mim? Você perguntar para mim assim, Eurípides, qual é a primeira característica de uma pessoa madura? A primeira característica de uma pessoa madura é a responsabilidade dela. Pessoas imaturas são irresponsáveis. Quando eu completei 18 anos de idade, minha casa era assim, ó, você completava 18 anos de idade, meu pai tinha um supermercado. E quando eu completei 18 anos de idade, meu pai era assim, ele chegava lá, acordava a gente 5 horas da manhã. Acorda, menino. Hoje você fez 18 anos de idade. Está aqui o supermercado do papai. Se você precisar de um sabonete aqui, agora você tem que pagar. E é o seguinte, você vai sair por essa porta ali, você vai arrumar um emprego agora. Você trabalhou comigo aqui agora, até agora. Agora você vai arrumar um emprego. E você em casa era o seguinte, amado, se a gente ficar desempregado, meu pai não deixava entrar dentro de casa, não. Não deixava. A gente dormia na casa das tias. E ele entregava uma conta de luz, uma conta de água, e na época era conta de telefone, aquela conta caríssima que vinha, sabe? O telefone era patrimônio. Automaticamente, a gente ficava assim, tenso. Qual mês o cara vai ficar com a conta do telefone? Então, porque a gente sempre ficava naquela assim, não era nem assim, um dia, ele sorteava. Então, você já pensava 2 vezes em gastar água, você passava 2 vezes em deixar a luz acesa, em usar telefone, porque você sabe que você tinha que pagar o quê? A conta. Eu vou falar uma coisa para você, hoje eu sou, assim, graças a Deus, Deus me deu uma esposa que me chama mais, porque eu sou pilhado. Mas se deixar, eu prego é todo dia. Eu vivo nesse Brasil, se minha esposa não chamar para me ficar mais em casa. E muitas vezes eu deito, eu tenho que falar, desliga, cara. Amanhã, porque eu já deito pensando em tudo que eu vou fazer das 7 às 6, das 6. Mas por quê? Meu pai ensinou isso. Você tem que ter responsabilidade. É claro que eu tive que também buscar um certo equilíbrio. Responsabilidade. Sabe, queridos? Responsabilidade está 100% ligado ao seu nível de maturidade. E nós nunca vivemos um tempo de tantos homens imaturos como nós temos vivido. Amado, quando o senhor fazer um apelo aqui, ó, e vem sua mulher, e vem 10 mulheres aqui, sem sombra de dúvida, sem dificuldade de errar, dessas 10 mulheres que vêm aqui à frente, você sabe que essas 10 mulheres, 9, a 10ª está mentindo, mas as 9 vão falar, eu não suporto ter que ser responsável por tudo na minha casa. Se eu chamar 10 mulheres e eu perguntar por que ela está aqui chorando pelo casamento dela, a maioria dessas mulheres vão falar que elas estão chorando porque elas casaram com um homem que não assume a sua própria casa. E se eu chamar 10 homens, se eu fizer um apelo e vir 10 homens à frente, vivendo uma crise no casamento, uma crise terrível, amada, essa é a ladainha que eu escuto toda semana. Se todos os homens que me procuram, você sabe o que eles sempre vão falar que estão vivendo problema no casamento? Adivinha por quê? As mulheres, porque não suportam ter que carregar o casamento nas costas. Se os homens tiverem coragem de vir à frente, adivinha o que eles vão falar que estão tendo problema? Masturbação. Um bando de adolescentes. A nossa geração, amado, é uma geração que só abandona a adolescência dos 40 anos de idade. Isso é estatística, meu irmão. Isso é ciência. A ciência está dizendo que o cérebro do macho hoje deixa de ser adolescente com 40 anos de idade. E
quando consegue deixar. Porque quando o cara está lá nos 40 anos de idade, que é o momento de celebrar a família dele, ele larga da mulher, compra um brinquedinho, a motinha dele, para ficar aí curtindo. Por quê, amado? Porque o nível de irresponsabilidade que nós vivemos hoje é de deixar assustador. Se a maturidade tem como expressão a responsabilidade, então se pessoas maduras são responsáveis pela sua vida, responsáveis pela vida do outro, responsáveis pelas suas decisões, se a maior expressão de maturidade é a responsabilidade, eu entendo que a maior expressão de responsabilidade é o cuidado que a gente tem com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Gente responsável sabe cuidar de outra pessoa. Agora, por que é isso, amado? Se você perguntar para mim assim, Eurípides, no seu entendimento, qual é a maior consciência do Evangelho? Se você puder resumir a maior expressão da prática, melhor dizendo, da prática do Evangelho. O Evangelho pode se expressar de várias formas, mas no seu entendimento, qual seria a maior expressão do Evangelho para mim? A maior expressão do Evangelho é a maneira como a gente cuida das pessoas. Quem não entende que foi chamado para cuidar de alguém, não entendeu a proposta do Evangelho. Porque é cuidar. E é interessante que quando o Paulo vai falar a respeito do marido, ele fala: maridos, amem as vossas mulheres. Mas vocês têm que amar a mulher de vocês é como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou essa igreja? E eu não estou falando aqui, não é só para os casados, é para os solteiros também. Quantos solteiros nós temos aqui? Deus há de ter misericórdia da tua vida. Eu vou falar uma coisa para você, eu tenho 47 anos de idade. Se eu ouvisse o que você está ouvindo aqui, com a idade que você tem, eu teria evitado muita burrada na vida. Então escute. Quando a Bíblia fala de homem que ama a mulher, amado, a Bíblia já mostra para mim e para você como é que esse amor funciona. Como é que eu exerço esse amor? Esse amor é da maneira como Cristo amou. A referência desse amor é segundo a maneira como Cristo amou a igreja. Então eu já tenho uma referência, eu já tenho um modelo, já existe uma semente para a minha vida dizendo de como eu tenho que amar minha esposa. Ele fala. E ele amou a igreja, a primeira coisa que fez, ele entregou-se a si mesmo, por ela. Ele entregou-se a si mesmo, por ela. Ele o entregou para ela. Ele não se entregou para ela, ele se entregou por ela. Então ele se entregou a quem? A Deus pela igreja. Ele se entregou por ela. Então ele se entregou voluntariamente como sacrifício vivo a Deus para que a igreja fosse salva. Então vou falar uma coisa para você, amado. Quem não entende que não há possibilidade de você viver seu casamento se você não se entregar a Deus? Se você não entender que a gente não aprende a ser homem com... Deixa Deus falar no seu coração. Ninguém vai aprender o que é ser homem se não aprender com Cristo. Cristo é o modelo. Ele é meu modelo de entender como eu sou com a minha esposa. E ele fala, olha, vocês têm que amar a igreja como Cristo. Como Cristo. Então Cristo amou. E ele vai falar, como é que ele fez isso? Ele se entregou por ela para santificá-la. Isso aqui já deixa a gente em crise já. Você é a pessoa
que Deus usa para santificar a sua esposa. A minha esposa, no convívio que ela tem comigo, ela precisa ser santificada. Ela precisa ser santificada. De modo que quando a minha esposa olha para a minha vida produz na vida dela santidade. E não só santificar, mas purificar e lavar com água que é a palavra. Então a maneira como você tem palavra dentro da sua casa santifica a sua mulher. E muitas das vezes as nossas esposas estão perdidas dentro de casa porque nos falta o quê, meu irmão? Palavra. Porque Deus deu a mim e a você a capacidade da palavra. Querida, as coisas são estabelecidas, o mundo é sustentado por uma palavra, o reino de Deus é estabelecido por uma palavra, e você recebeu de Deus o atributo da palavra. Então eu quero perguntar para você, amado, o que você tem semeado na sua casa? Quais são as sementes que a sua esposa gera no coração? Porque a gente acha que é só no útero. Você tem a esposa que você semeou dentro da sua casa, meu irmão. Você tem a mulher que você semeou dentro da sua casa. Escuta uma coisa, querido. Quando Deus quis dar uma mulher para o Adão, Ele tirou essa mulher de onde? De onde, amado? De dentro dele. Você tem a mulher que saiu de dentro de você. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Mulheres dão à luz a filhos. Mas é um homem que dá à luz a uma mulher. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem gera menino é mulher. Mas quem pare uma esposa é um homem. Agora imagine esse homem mal resolvido. Imagine esse homem doente, passivo, não entendendo o atributo que Deus colocou na vida dele. O texto continua dizendo, para santificá-la, tendo-a purificado pela palavra. Olha o poder da palavra, olha o poder da semente. Verso 27, para apresentá-la a si mesmo. No final, amado, o que você tem dentro da sua casa é fruto daquilo que vai ser apresentado diante de você, meu irmão. Irmão, vou falar uma coisa para você, meu irmão. Deus tem compromisso com a palavra. Deus, quando o Adão meteu os pés pela cabeça, fez o que ele fez lá, meu irmão, ele não foi conversar com a mulher. Deus foi conversar com quem? Com Adão. No final, Deus vai conversar com a gente. Agora, o que tem estabelecido lá na sua casa? O que você estabelece lá na sua casa? A palavra que você estabelece lá, ansiedade, murmuração, é isso? Pois bem, meu amado, vou falar uma coisa para você. Se o que você faz na sua casa é murmuração, sabe o que você vai colher na sua esposa? Depressão. Sabe por quê, amado? Porque ela vai pegar essas murmuraçãozinhas bobas, sua, pequenininha, e vai colocar aquilo pesando 4 quilos, meu irmão. Ela vai engravidar das suas palavras doentes. Quando a chapa esquenta, quando a conta bate, as finanças atrasam, e acontece o que acontece na sua vida, você levanta mais cedo, se não é eu aqui trabalhando nessa casa, levantando, vocês morrem. Por isso que os nossos filhos viram o que eles viram. Porque eles são incrédulos, porque você consegue falar para sua família assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se eu morrer nessa casa, não muda nada. Porque quem sustenta vocês é Deus. É o seu braço, é a força do seu braço. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa Deus falar contigo, querido. Não é sua força que a sua família precisa de conhecer. É sua fé. A sua fé. E a nossa fé é o quê?
A nossa fé, amado, é invisível. A nossa fé é uma palavra. A fé vem pelo ouvir uma semente. Então, se está faltando fé na sua casa, é porque está faltando o quê? Quem tem palavra na sua casa? Você, meu irmão. Qual a palavra que você tem gerado na sua casa? Se a fé, se aquele povo está tudo sem fé na sua casa, eu vou falar uma coisa para você. Está faltando palavra. Está faltando palavra. O texto continua dizendo: para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, sujeira. Meu Deus do céu, a gente limpa a esposa da gente, sem ruga. Sabe o que é ruga? Rugas são as marcas do passado. Mas santa e inculpável. Verso 28. Da mesma forma, maridos, é assim que vocês devem amar as mulheres de vocês, como amando o próprio corpo. Pois quem ama a sua mulher, está amando a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha a palavra cuidar aí. Então eu queria contar uma coisa para você. Mulheres cuidam de filhos, maridos cuidam de esposas. Quem cuida da sua esposa é você, querido. Você tem que dar vida pela sua esposa. Você tem que dar vida pela sua esposa. Você tem que dar vida pela sua esposa. Escute o que é um homem de Deus. Um homem de Deus é um cara que empenhou uma palavra com uma mulher e não volta atrás mais nessa palavra. Porque é palavra. Eu empenhei uma palavra com você. Pastor Cote fala uma coisa: se alguém não sabe ser fiel à esposa que tem aqui na terra, como é que vai conseguir ser fiel ao marido que vai ter do céu? A Cristo. Se você não sabe ser fiel ao seu casamento, nessa noite, em nome de Jesus, nós somos o Deus que nos dá recomeço. Mas eu queria te chamar, meu irmão, a entender que é como Jesus, amado. A palavra de Deus diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou e ama a sua igreja. Como é que Ele ama a sua igreja? Cuidando dela, dando a vida por ela. Mas é importante a obra de Deus. Nós somos obreiros, nós estamos aqui para servir. É honroso a gente poder cooperar com a igreja. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores do reino. Mas eu vou falar uma coisa para você, amado. Se eu não sei cuidar da minha mulher, eu não posso cuidar de nada mais na vida. Se eu não sei cuidar da minha esposa, e uma das maiores crises que nós vivemos hoje no que diz respeito à maturidade, é uma geração de homens que vivem em crise pelo direito de serem cuidados pelas suas mulheres, e não eles cuidarem das suas mulheres. Essa mulher não cuida de mim, essa mulher não cuida de mim, essa mulher não me ama, essa mulher não me ama. Vou falar uma coisa para você, amado: o homem não tem que ser amado por mulher não, meu irmão. Não tem. O homem tem que ser respeitado. Quem tem que amar é o homem que ama a mulher respeita o marido. Paulo fala em Efésios 5. Mas nós somos uma geração de homens tão fracos, amado, coisa que eu mais escuto: pastor, eu estou numa crise, o que foi? Minha mulher não me ama mais. Olha, quem falou que ela tem que te amar, rapaz? Amado, vou falar uma coisa para você. O que a gente tem que aprender o tempo todo na nossa vida em relação a Cristo? Amá-lo. Sim ou não? Amá-lo. Agora, o que Cristo faz o tempo todo com a sua igreja? Ama a sua igreja. E vou falar uma coisa para você assim, na boa, gente, na boa. Quem aqui teria coragem de dar para seu filho a mulher que Deus deu para o filho dele? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui teria coragem de dar para o seu filho a noiva que Deus deu para o filho dele? Então está de bom tamanho a mulher que você tem. Vai cuidar dela. Você não casou errado. Você tem que morrer. Escuta aqui, meu irmão.
Jesus deu a vida. Meu irmão, essa mulher está me matando. Glória a Deus, é para te matar mesmo, irmão. Foi assim, mas o que a noiva de Jesus fez com ele? Pronto, meu irmão, você está igual Jesus, irmão. Agora, amado, tudo isso é fruto de uma geração, que é nesse ponto que eu queria também chegar com vocês. Tudo isso é fruto de uma geração que não quer esposa, mano. A maioria dos homens de hoje não quer uma esposa, quer uma mãe. E uma mãe estraga um homem. Mães são boas para gerar filhos, mas não são boas para gerar homens. Lá na nossa igreja, deixa eu contar uma coisa para vocês. Na igreja, o interessante é que eu achei interessante a ilustração da camiseta aqui, sabe? Lá na nossa igreja, isso não é uma doutrina, tá? Isso não é uma doutrina, isso é um costume nosso. Você não vai lá, Estatuto da Igreja Sal da Terra, é proibido mulher exercer governo. Não tem isso lá. Mas a gente tem uma prática, que a liderança da igreja é uma liderança masculina. O presbitério é masculino. Então, o presbitério, mas você vai ver uma mulher liderando um processo de uma reunião de oração, um ciclo de missionário, mas o governo da igreja é masculino. Mas a gente tem também uma reunião, toda segunda-feira a gente tem um almoço com homens. Toda segunda-feira. Lá na nossa congregação é na terça. Mas toda segunda e terça-feira, sistematicamente, a gente senta para conversar e para comer junto, estar junto. Os líderes e o presbitério da igreja. Onde um irmão chegou para falou assim: por que vocês não reúnem as mulheres para fazer esse trabalho que vocês fazem aqui? E sabe o que a gente falou? Porque o problema não são com elas. Fala uma coisa para você, gente, fala uma coisa para você, não sei se você entende o que eu vou dizer. O problema nunca foi a mulher, o problema sempre foi os homens. As mulheres sabem fazer 1000 vezes melhor aquilo que a gente faz, gente. Vou te contar uma coisa para você que é difícil nós homens aceitarmos. Todas as vezes que as nossas esposas nos procuram para resolver alguma coisa, na cabeça dela já estava o quê? Tudo resolvido, a gente sabia exatamente o que fazer. Só que elas nos procuram para nos dar a oportunidade da gente poder pensar. Ela vai lá, ela sabe como é que funciona lá na casa, ela sabe o que tem que fazer com o menino, como é que tem que resolver lá na escola, ela já sabe tudo, mas ela quer dar oportunidade. Então o problema, mas nunca foi as mulheres, nunca será. O problema ali não foi a esposa do Adão, não foi a Eva, foi a passividade do homem. Porque a Bíblia fala que ela pegou, comeu e deu. Se deu é porque estava o quê? Do lado. Então, quando a gente fala a respeito de responsabilidade, isso significa que quanto a esse tema, da maneira como nós cuidamos das nossas esposas, quando a gente fala dessa abordagem de sermos responsáveis, eu acredito que isso está diretamente atrelado a uma mente que o homem tem dificuldade. A gente fala isso no conteúdo sobre formação da identidade da criança, que a menina ela tem uma facilidade enorme de romper com a mãe. Sabia disso? Meninas rompem com a sua mãe assim, rapidamente. Muito pelo contrário, o mundo feminino é tenso entre elas. É muito difícil a relação de uma mulher ser boa com a mãe. A maioria das filhas tem uma relação tensa com as mães. Mas os homens têm uma tendência exacerbada em se apegar às suas mães. Porque nós homens amamos a figura da mãe. E muitas das vezes,
o nosso casamento não amadurece e nós não rompemos na vida de casado, porque a gente, sem perceber, a relação que a gente tem com as nossas esposas não é uma relação de eu cuidar, de eu proteger, de eu nutrir, de eu dar a minha vida. Eu continuo diante de uma mãe que tem que me dar comida, que tem que me dar peito. É uma mãe. Você quer ver como é que é isso? Não sei se claro que já passaram, meu Deus do céu. Você vai aconselhar um cara. O cara aprontou. Você vai lá diante do cara. Aí você confronta o cara. Você foi pilantra, você foi irresponsável. Por que você não teve essa postura? Você confronta o cara. Nós vamos estabelecer aqui agora um caminho para você fazer esse caminho de volta, reconquistar isso, tomar essa postura. E é incrível. Eu sei quando tudo aquilo que eu fiz num aconselhamento, e a mulher está lá do lado, parada assim. Ó. Só a reação da esposa eu sei que vai perder tudo que eu fiz naquele aconselhamento. Sabe qual? É quando chega em casa, a mulher fala assim, nossa, eu acho que o pastor foi muito duro com você. Acabou. Por que essa mulher foi nesse exato momento? Mãe. E a mãe, amado, quer proteger. A mãe é capaz de vender tudo que tem para pagar o dinheiro que o filho ficou devendo na boca. A mãe não tem coragem de trocar a fechadura da porta para o filho drogado não entrar. E muitas das vezes sua vida não rompe, porque você não vê na sua esposa aquilo que é responsabilidade sua. Jesus veio ao mundo, viu a condição da humanidade e falou assim, é minha responsabilidade. Se o mundo está do jeito que está, foi culpa deles, eles escolheram, mas na hora de resolver, eu vou resolver, sabe por quê? Porque quem é o cabeça dessa história é eu. Quem é o cabeça de tudo isso aqui, por mais que tenha feito tudo errado, é eu que vou tomar sobre si a responsabilidade, o erro, e eu vou nisso até o fim. Então, amados, Efésios 5:23 fala, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Eu escrevi esse livro aqui, ó. É um livro que, para quem gosta de ler, lê em 3 horas. Lidando com as carências. E eu falo sobre essa geração de pessoas carentes a partir da vida que eu vivi, da experiência que eu vivi. Primeira vez que eu abracei meu pai foi entrar grade de um presídio. Meu pai matou meu irmão a 32 facadas. O filho dele. E eu conheci minha mãe quando eu tinha 21 anos de idade, porque eu bati na porta da casa dela para conhecê-la. Então eu sei o que é ser uma pessoa carente. E eu fiz muita burrada na vida no passado. E você conhece toda a minha história nesse livro. Em 3 horas você lê. Se você não gostar de ler, você lê em 3 dias. Se você odeia ler, você lê em 3 semanas. Entendeu? Mas é um livro rápido para ler. Quem faz o prefácio é o pastor Cote. E a gente tem falado a respeito dessa geração carente. Essa geração que a gente chama de adultescentes. Os bebês emocionais de 80 quilos. E hoje a configuração que a gente tem na maioria das famílias é uma mulher carregando a família nas costas, um homem passivo dentro de casa, vendo essa mulher muito mais como uma mamãe, que só está ali para cuidar dele, ele não sabe assumir a vida. Aquilo que a gente fala, né? Só existe uma Jezabel porque tem um Acabe. É mais fácil, amado, tratar a ansiedade de uma mulher do que a passividade de um homem. Porque é muito difícil, amado. Por trás de toda mulher ansiosa tem um marido passivo. Maioria dos casos. É muito difícil, amado. Então, quando a gente olha para esse contexto desse homem que assume a responsabilidade, que cuida, eu olho para esse texto e eu vivi uma vida muito errada no meu passado. Muito. Lá no canal do YouTube você vai ver uma mensagem chamada Lidando com as Carências, que é esse livro também.
E eu conto toda a minha história, os erros que eu cometi na minha vida. E eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus ensinou para mim, Deus chegou para mim e falou assim: Euripe, sabe o Abraão? Era mais ou menos assim, meia-noite, eu estava sentado, chorando, frustrado com a vida. Eu gerei um filho na minha vida de solteiro. E por conta das minhas irresponsabilidades que eu cometi na vida, esse menino hoje, eu vou dar o testemunho dele, ele está formando agora no 3º ano da escola militar. Ele mora comigo e ele escreveu nas costas, todo mundo escreve a faculdade que ele vai fazer, né? Ele escreveu atrás, pastor e missionário. Escreveu lá, missionário. Depois eu vou falar quais foram os objetivos, as sementes que eu gerei no coração do meu filho. Eu investi na vida dele. Mas eu errei no passado. Eu lembro que eu estava lá num momento de frustração, chorando pela vida, chorando a mãe que eu não tive, chorando o pai que matou, e eu mal, e chorando o meu filho não viver junto comigo. E na época tinha um ano e 3 meses. E eu lembro que Deus falou uma coisa para mim muito interessante. Ele falou assim: Eurípides, sabe a mulher de Abraão? Eu falei, sei. Quando eu chamei Abraão, mas discute isso. Quando Deus chamou Abraão e falou assim: ó, você vai lá oferecer seu filho, teu único filho, a quem tu amas, Abraão. E você vai levá-lo ao lugar que eu vou te mostrar e você vai sacrificá-lo. Amado, imediatamente Abraão, quando ouviu aquilo, chegou na Sara e falou: Sara, sabe Deus? Pois é, Deus, Sara falou um negócio comigo ali agora, mas eu só vou falar, só vou fazer se você orar comigo aqui e me abençoar. Eu quero compartilhar isso com você, que meu coração está quebrado. Meu coração está quebrantado aqui. Mas eu não faço nada se eu não receber uma palavra tua. Eu estou aqui para buscar. Foi isso que Abraão fez, amado? Amado, se Abraão chegasse na Sara falando que ia sacrificar o filho dele, que Deus... que a Sara ia fazer? Ia matar ele, você está louca, mano. Eu com quase 100 anos colocar um filho para fora. Você vem me falar e matar? Sim ou não? Sabe o que Deus falou comigo? Eurípides, tem coisa que eu não falo com mulher, tem coisa que eu falo com homem. Você está achando que Deus vai falar com a tua mulher uma coisa? É com você que Deus vai falar. É com você que Deus quer falar. Tem coisa que mulher não dá conta de ouvir de Deus, não, meu irmão. Tem coisa que é nós homens que temos que ser responsáveis. Então, quando a gente olha para esse texto que eu li aqui de Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, sendo ele, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e sendo o salvador do corpo, me responda: por que a igreja, por que nós estamos salvos hoje? Por que nós estamos salvos hoje, irmão? Porque Cristo morreu por nós, sim ou não? Se Cristo não tivesse dado a sua vida por mim e por você, como nós estaríamos? Perdidos. O texto sagrado diz que assim como Cristo morreu e salvou a sua mulher, sua esposa, a igreja, você também tem que fazer isso pela sua mulher. Escute, se sua mulher está perdida na vida, é culpa sua. Porque se a igreja tivesse perdido até hoje, isso era responsabilidade de quem? Então, a salvação da tua esposa depende de você. Do seu testemunho. Sabe por quê? O único evangelho que a nossa família consegue ler, a nossa própria vida. Não é tanta a Bíblia, meu irmão. É importante a Bíblia, claro que é. Mas se essa Bíblia não for carta viva em mim, amado, escrita na minha vida, a responsabilidade é a chave do sucesso da nossa vida. Este é um dos primeiros efeitos do pecado na humanidade. Transferir responsabilidade. A mulher colocou culpa em quem? Na serpente. O Adão colocou culpa em quem? Não foi na mulher. A mulher que Então quem que ele colocou? Culpa em Deus.
Sabe, amado, tem um ensinamento, nós já vamos caminhar já para o final. Tem um ensinamento do pastor Cote, que a gente aprende muito com ele, que ele fala o seguinte, sobre questões de libertação. Ele fala que a lei da herança é 20%. Então, espiritualmente, os erros que o nosso pai fez na vida, ele fala, a herança espiritual é 20%. 80% do que está acontecendo na nossa vida é nossa responsabilidade. 20% é herança espiritual. Quando eu conheci o Cote era 40%, caiu para 20% agora. Vai chegar um momento que vai falar, sabe, a responsabilidade nossa mesmo. Então é responsabilidade nossa. Sabe por quê? Escute. Olha essa frase. Se alguém souber quem falou essa frase, depois me procure e fala. Aquele que for capaz de perder uma corrida, sem culpar os outros pela sua derrota, tem grandes possibilidades de algum dia ser bem-sucedido. Querido, Deus é especialista em quebrar as nossas muletas. Pare de ficar colocando, se apoiando. Mas está acontecendo isso na minha vida por causa de fulano, por causa de ciclano. Tudo isso é fruto, amado, de uma geração que, infelizmente, eu vejo isso toda semana. Escute, você, chato falar isso, você é subproduto de uma geração de pais que não sabe emancipar seus filhos. Mas nós somos uma geração, um dos maiores pecados que a gente cometeu com a nossa geração de filhos, é que a gente não emancipa essa meninada, amado. Essa geração que só casa com 40 anos de idade, essa geração que só casa com 35, depois de ter masturbado muito, depois de ter pecado muito, aí resolve casar. Depois de ter fornicado, aí resolve casar. Mas essa geração que não sabe emancipar, amado. A gente mantém os nossos filhos a vida inteira dentro de casa. Eu falo, na minha casa, eu crio meus filhos desse jeito. Vocês não me inventam de casar depois dos 25 anos de idade, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês emancipam o mais cedo possível. E aí essa meninada que fica dentro de casa dependendo de pai a vida inteira. Alguém perguntou assim, o que é uma pessoa pronta para casar? Uma pessoa pronta para casar é uma pessoa que está emancipada emocionalmente e financeiramente. Se você depende financeiramente dos seus pais e emocionalmente dos seus pais, você não está pronto para casar. Só que a gente vive a vida toda. Uma vez eu estava pregando aqui numa igreja aqui no Rio de Janeiro, eu chamei à frente, eu falei, eu quero aqui todos os pais que ainda mantêm seus filhos financeiramente depois de casado. Amados, nossos avós casavam para construir uma vida. Casava pobre. Quando eu casei com Osana, quando eu casei com a minha esposa, eu fiz questão da gente morar 6 anos numa casa de tábua. Amado, o dia que ela morou numa casa de alvenaria, aquilo foi um céu para ela. Sabe por quê, amado? Essa geração que o cara está lá com seus 40 anos de casado, e tem tudo, e tem um apartamento, e tantas faculdades, e tanto dinheiro, e a menina está do outro lado também, com um monte de coisa, tanto apartamento, e muito dinheiro. Esses dois casos, amado, eles não vão saber construir vida juntos. A gente tem que casar, amado, construindo a vida. Agora o problema é que a gente quer bancar e dar tudo para os filhos, vai lá e dá o melhor. Sabe com quem que eu aprendi isso? Eu estou falando que eu aprendi isso com o Cote. O Cote é um cara, amado, que ele poderia dar para os filhos dele tudo que você puder imaginar de casa boa, dinheiro, só que ele não faz isso. Ele não faz. Ele falou, se vocês têm isso, vocês vão ter depois que eu morrer. Mas vocês vão construir. Eu lembro como se fosse ontem, o Gabriel começou a namorar. Ele conta isso, tá? O Gabriel começou a namorar uma xing-ling lá, é casado hoje com ela, né? Uma japinha, desculpa, Cote. Gabriel, na verdade. E aí, ele chegou falando que ia ficar noivo e falou assim, mas vem cá, o Cote conta isso.
Você trabalha? Você acha que eu vou dar as coisas para você? Eu não vou dar. Você tem que ser responsável pela vida que você quer ter. Amado, se a gente não for responsável, pela nossa própria história, a vida que você tem é fruto das suas responsabilidades ou das suas irresponsabilidades. Uma evidência clara, inquestionável, do século 21, no que diz respeito ao homem e à mulher, é que as mulheres estão cada dia vivendo processo de transformação, e os homens estão cada dia em crise, cada dia em crise. A mulher chega aos 40 anos na segunda faculdade, e os homens chegam aos 45 anos descobrindo qual produto da Renaudê que ele vai vender. É sério, meu irmão. É uma geração de mulheres masculinizadas, porque elas estão empreendedoras, estão se encontrando, e uma geração de homens femininos. E quando eu estou falando feminino, eu não estou falando de trejeito, eu estou falando de gente confusa. Um homem que está tentando se descobrir na vida, está tentando encontrar uma mulher que dá sentido na vida. Desde quando mulher dá sentido na nossa vida, meu irmão? Eu estou falando, esse discurso aqui parece um discurso machista, mas não é. Eu estou falando um discurso de assim como Cristo. Cristo deu sentido, Cristo deu palavra, Cristo lava, Cristo orienta, Cristo aponta o caminho, amado. Chega, meu irmão. Chega em nome de Jesus. Chega das nossas esposas terem que carregar uma casa nas costas. Nós temos que sair desse lugar de indiferença. Nós temos que sair desse lugar das margens e cair para dentro, meu irmão. Cai para dentro do seu casamento, cai para dentro dos seus filhos, cai para dentro da orientação dos seus filhos. Vai buscar de Deus uma palavra para sua casa, meu irmão. É com você que Deus quer falar. Por que Deus não fala? Porque a mulher não foi feita para isso, meu irmão. É você que tem a palavra. Veja o que Moody disse. Moody disse: eu acredito que a instituição da família veio antes da igreja. E a primeira responsabilidade da minha vida é a minha família. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente o da sua própria casa, negou a fé, é igual a um descrente. É isso que o texto fala? Não, é pior do que um descrente, amado. Porque eu acredito que o homem é, sem sombra de dúvida, o mais responsável em tudo na sua casa. O homem é responsável. Não é sua mulher que é responsável por vida de oração, não é sua mulher que tem que orientar a sua casa. Sua mulher foi colocada como auxiliadora. Ela está ali para te apoiar e não para carregar nas costas dela. Amado, é um pecado quando você coloca a sua esposa para receber sobre ela um jugo. Seja como Jesus: mulher, minha esposa, lança sobre mim esse jugo e aprendei de mim. Mas é o contrário, amado. É um monte de mulher carregando sobre ela o jugo, e um monte de homem só com controle remoto, com seus PlayStation, com seus Xbox, enfurnado, amado. Eu vou falar uma coisa para você, querido. O homem tem que ser o pastor da sua casa, amado. É importante a gente orar pelas esposas, mas é você. Até quando uma mulher vai depender de um pastor para ficar orando por ela, para ver se o coração dela é resolvido? Mas ninguém no planeta Terra, nenhum pastor, ninguém tem mais autoridade sobre a sua esposa do que você. Então por que você fica achando que é um pastor que vai resolver a história da sua mulher? É você, meu irmão. A
primeira responsabilidade de todo homem é saber governar a sua própria casa. E eu entendo, mais uma vez repito, eu já estou finalizando. E eu entendo. Escute, isso aqui faz parte das mais convicções, amado. Isso aqui, ó, eu prego isso aqui todo dia, toda semana, porque pregar, como é que é pregar, meu irmão? Pregar é fazer assim, ó, você pega um prego assim, ó, pum, 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 é assim que você prega? Como é que você prega? Bater no mesmo lugar. O que eu tenho batido no mesmo lugar há anos? Assim, há 4 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos, há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos. A gente sabe fazer igreja, a gente sabe fazer culto, a gente sabe cantar, a gente só não sabe ser marido, a gente só não sabe ser esposa. A gente tem que ter muito mais graça de Deus para cuidar de uma família do que para escrever um livro, meu irmão. Isso aqui eu faço com o pé nas costas, meu irmão. DVD, mensagem, a gente faz com o pé nas costas. Você sabe o que é? Você sabe o que é vida cristã, meu irmão? Vida cristã não é aquilo que a gente faz dentro de 4 paredes, é aquilo que a gente faz dentro da nossa casa. Eu viajo esse Brasil, meu irmão, eu fico nos melhores hotéis. Os irmãos tratam eu muito bem. E conversa, e come, e tal, restaurante. Mas quando eu chego de Uber lá na minha casa, a hora que eu escuto o Uber chegando, joga o lixo para fora! Cheguei, Deus. Isso aqui que é igreja. Isso aqui que é evangelho. Então, vou falar uma coisa para você, mano. Nossa autoridade espiritual não vem da nossa capacidade de pregar, nossa autoridade espiritual não vem da nossa capacidade de evangelizar, nossa autoridade espiritual não vem da nossa capacidade de ler livros, de escrever livros. A nossa autoridade espiritual vem da maneira como a gente trata a nossa casa. Se você não trata bem a sua casa, você está desviado, você negou a fé. É isso que Paulo fala, meu irmão. E eu estou cada dia mais convencido que é muito mais fácil ser um pastor do que ser o homem que Deus deseja que eu seja dentro da minha casa. Amado, a minha credibilidade não é essa pregação, não é, meu irmão, não é. Não é. A minha autoridade diante de Deus não é minha pregação, não é minha mensagem, não é minha unção. A minha autoridade espiritual é lá dentro da minha casa. Se eu não tiver autoridade dentro da minha casa, eu não vou ter autoridade dentro da igreja de Deus. O Paulo trata isso o tempo todo. Como é que você vai governar a igreja de Deus sendo que você não sabe governar a sua própria casa? Amado, se a gente fosse colocar isso aqui em prática, a igreja do Brasil inteiro ficava sem pastor. Vou falar uma coisa para você, amado. Se nós não sabermos cuidar da nossa própria casa, a nossa fé está sendo negada. Você achou que você não tinha chamado. Você achou que você não tinha vocação, meu irmão. Você tem vocação. Todo homem casado tem uma missão de cuidar de uma mulher. Dar a vida por ela, assim como Cristo deu. Quais são suas responsabilidades, irmão? Você tem sido responsável pela casa que Deus te deu? Isso é muito forte. A Bíblia fala que um dia Ele vai chegar dentro de nós e nós vamos prestar conta daquilo que Ele nos deu para cuidar. A primeira e mais importante responsabilidade de todo homem é cuidar da sua própria casa. Chega de ser irresponsável, amado. Amém? Eu queria chamar você para sair desse lugar de irresponsabilidade. Eu queria chamar você para sair desse lugar de espectador, de coadjuvante. Eu estou aqui só não, lá na minha casa quem ora é minha mulher. Não, lá na minha casa quem busca Deus é minha mulher. Não é você, meu irmão. Foi você que Deus colocou como cabeça da sua casa. É com você que Deus quer conversar. Saia da indiferença. Saia do lugar da irresponsabilidade e tenha responsabilidade pela sua casa. Vamos levantar e vamos orar.
Coloca a mão no seu coração, no seu entendimento. E eu gostaria que você repetisse uma oração lá do fundo do seu coração. Fala, Deus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. E eu quero colocar o meu coração diante do Senhor. Eu quero pedir, Deus, eu sou responsável, gera em mim, me batiza com responsabilidade, me batiza com o coração de Cristo, que assumiu sobre si a responsabilidade até do erro que Ele não cometeu. Porque muitas vezes nós estamos cometendo esse erro. Mas eu queria agora, em nome de Jesus, pedir para você sair das margens da sua vida e entrar para dentro, amado, hoje mesmo. Escute, tem homem que hoje mesmo vai ter que ter uma conversa muito séria com a sua casa. Você vai pedir perdão ainda hoje de irresponsabilidade. Tem muito homem irresponsável financeiramente falando. Esquece esses skates, pelo amor de Deus. Esquece esses brinquedinhos seus, pelo amor de Deus. Para de ser menino e assume a sua casa, meu querido. Esse carrinho seu aí é aquele brinquedinho que você nunca abre mão dele. Você cuida desse carro mais do que a tua mulher. Você levanta, você limpa esse carro. Porque a Bíblia fala, nenhum homem cuida da tua mulher como você cuida do teu corpo. Não, hoje seria, cuida da tua mulher como é que você cuida do teu carro, querido. Sai desse lugar de irresponsabilidade. Para de ser esse bebezão. Assume a sua esposa como mulher e pare de achar que ela vai ter que tratar você como filho. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Quando entendem que essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Amém. Deus abençoe e podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus.